Eu reassisti o Plano Perfeito e é um filme muito legal de se ver. Sendo muito honesto, a última vez que eu vi ele deve fazer pelo menos uma década. Então eu não lembrava de algumas coisas que são muito interessantes. E eu tenho quase certeza que você já assistiu alguma parte desse filme, principalmente se você tem canais pagos. Eu tenho quase certeza que você já viu, porque esse filme é um tipo de filme que ficava passando várias vezes naquele canal de filme que você muito provavelmente conhece. Mas vamos lá! É um filme do Spike Lee. E o interessante do Spike Lee é que não tá muito nítido que é um filme do Spike Lee. Geralmente ele tende a ser um filme mais político, mais politizado. Ele tem um pouquinho disso, não tem tanto quanto em vários outros filmes dele. Mas até aí, beleza, ele só tem uma pitadinha ou outra ali de uma situação. Mas vamos lá, o que aconteceu na história, na sinopse? Um assalto de banco começa do nada em um banco em Nova York, mas não é só um assalto de banco qualquer. Os assaltantes entram no banco e fazem que todos os sequestrados vistam as mesmas roupas de pintor. Por quê? Porque é de acordo com o plano perfeito. Faz muito sentido mais o título em português do que o título em inglês em alguns momentos. Mas vamos lá. Aí nós temos o detetive Frazier, que ele é um detetive, um investigador, um negociador, que ele foi destacado para esse caso para tentar solucionar esse problema com o mínimo de danos colaterais possíveis. Nessa história, aí nós temos a situação que existe a parte dos bandidos, a parte do detetive, e nós temos uma terceira parte que quer se infiltrar no banco durante o assalto, porque existe uma situação em que essa terceira parte, eu tô evitando vários spoilers aqui, porque esse filme, quanto menos você souber, melhor. Essa parte interessada tá com muito medo, porque existe algo de valor lá muito grande para essa parte interessada, e ele tem medo que caia em mãos erradas, ou que seja vinculado ou noticiado essa coisa errada. Eu não posso falar muito, mas isso já é o suficiente para você ver que não é só simplesmente um assalto a banco. Os assaltantes entraram naquele banco propositalmente, o que é muito legal. Vamos lá. Em relação à direção do Spike Lee, tem coisas muito boas e coisas um pouco chatas. Das coisas chatas que eu posso falar sem problema nenhum é a abertura do filme, que ela tem uma música interessante, não tem muito a ver com assalto a banco, mas ela é extremamente longa. Não precisava ter uma abertura tão longa para esse filme. Podia ser um pouco mais encurtado, sim, a partir da abertura. Porque toda a parte de duração do filme é uma duração muito boa, sim. Outra coisa muito boa do Spike Lee que é o seguinte: o posicionamento de câmeras dele, ele sempre faz um posicionamento de câmeras inteligente, interessante nos outros filmes. Nesse aqui ele também faz e parece que fica muito mais legal de se ver, com alguns ângulos de câmera que ele toma que contam a história de uma forma interessante, que não fica tão óbvio algumas coisas. O que é interessante também, por sinal, é o roteiro, porque o roteiro ele tem que amarrar logo da primeira cena até a última para manter o espectador entretido. Por quê? Porque se for parar pra ver, é uma história até que bem simples em alguns quesitos. No começo é uma história muito simples, é um assalto a banco. Só que ela vai se desenrolando e mostrando novas camadas cada vez mais interessantes. O Spike Lee é muito inteligente numa questão que é o seguinte: quando ele vê que tá começando a querer ficar mais enfadonho, mais cansativo, o que ele faz? Ele pega acontecimentos do futuro, vamos deixar futuro para facilitar aqui o diálogo entre nós, e coloca em partes do filme. Ou seja, o que acontece? No futuro, os investigadores já estão fazendo perguntas para os sequestrados para tentar descobrir quem que assaltou o banco. Isso durante o meio do filme, não é uma coisa separada. Tem uma parte que passa o tempo, depois mais pra frente, até tem, mas a ideia do filme mesmo, ele fica passando entre esse presente e esse futuro quase que em todos os momentos, até inclusive em alguns momentos ele deixa claro que vai acontecer algumas coisas por causa dessas entrevistas no futuro, mas que de fato no filme, no presente, ainda não aconteceu, o que deixa você tenso para saber o que acontece, para saber como resolveu aquela situação, porque é uma situação tensa e muito
muito interessante o jeito como eles abordam, é muito legal mesmo. Mas não só adianta ter um roteiro muito bom e uma direção muito boa também, se o elenco também não colabora, e nesse caso até o elenco colabora. Eu vou ler os nomes aqui para vocês. Nós temos Denzel Washington, Clive Owen, Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, quando ele estava mais... assim, ele não era tão destaque assim, mas já tinha um potencial interessante. Jude Foster, William Dafoe e Christopher Plummer. É um ótimo elenco e eles entregam muito bem. Tá todo mundo muito bem nesse filme. Não vou falar de todos, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco, mas principalmente o personagem do Denzel Washington. O Denzel Washington tá totalmente à vontade nesse filme. Ele, sabe, dá pra ver que é o Denzel Washington, é o jeitão do Denzel Washington esse tipo de papel, só que funciona de um jeito muito interessante. Ele consegue cativar, é claro, né, o Denzel Washington ele cativa as pessoas com pouca coisa, ele já consegue cativar. E aí nós temos o assaltante, que é o Clive Owen. Ele, não só ele que tá assaltando, né, mas todo o grupo dele, mas os dois que são os cabeças, querendo ou não, da operação toda, ele tenta manipular a todo instante o personagem do Denzel Washington e ao mesmo tempo ele que meio que, querendo ou não, dá a linha de raciocínio e a linha de roteiro para esse filme, porque ele que está contando mais ou menos como é que aconteceu. Ele fala, no começo do filme é ele falando, ó, meu nome é tal, eu fiz isso e é assim que vai acontecer. E aí começa a história e funciona bem legal. E aí nós temos aquela terceira parte envolvida, que é a parte da Judy Foster. Judy Foster é outra. Está ótima, porque é muito difícil ter um papel que a Judy Foster não esteja bem. Aí fica difícil até de você fazer uma crítica negativa. Não tem tanta coisa negativa desse filme. Tecnicamente falando, praticamente nada. O que eu recomendo para você é o seguinte: veja com bastante atenção o filme, porque coisas que são mostradas nas primeiras cenas são importantes para as últimas cenas. Mas é claro, você não vai pegar tudo no começo, nem eu peguei, ninguém pega. É muito interessante você reassistir o filme, porque depois que você reassiste o filme, os plots principais já estão muito bem definidos e aí você começa a perceber os plots secundários que tem alguma coisa ali que você só consegue assistir depois de uma segunda assistida, depois de uma terceira assistida, você consegue perceber esses detalhezinhos, o que é ótimo, e aí sim fica muito mais rico o filme. Superficialmente é aquilo que eu falei, é um filme de assalto a banco, mas existe toda uma camada embaixo dele que, claro, infelizmente eu não posso falar aqui, porque isso aqui é uma crítica sem spoilers, por isso que os comentários desse vídeo são muito importantes, porque os comentários estão liberados, pode falar o que quiser nos comentários do vídeo aqui, mas eu não posso falar, entrar em muitos detalhes para não estragar a experiência, porque é aquilo que eu falei, quanto menos você souber da história desse filme, melhor. Você confia em mim? Você confia nas minhas recomendações? Então vai ver esse filme o mais cedo possível. É um filme antigo, tem algumas coisas que estão um pouco datadas, mas de forma geral, ele é muito bom. Obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima!